Olá, meus amigos! Hoje nós iremos falar sobre alfabetização. Especificamente, este vídeo eu estou pensando nos pais. Gostaria muito que você, pai, pensasse aqui comigo agora em como eu posso te ajudar a ajudar seu filho. Vamos juntos ajudando nesse processo de alfabetização. Você pode estar me perguntando assim, professora, como que eu posso fazer meu filho avançar na leitura escrita? Eu não sei ajudá-lo, eu não sei como movimentar nada. E então eu vou te dizer o seguinte, calma, tudo vai dar certo. Mas para isso, eu preciso que você se empenhe em querer aprender, querer compreender como que o seu filho está pensando. Então vamos lá. Primeiro passo é muito importante. A gente precisa compreender que cada criança é única e cada criança possui uma hipótese de como ela pensa, como as palavras são escritas. Nenhuma criança é igual a outra, então elas pensam totalmente diferente. Elas não vão aprender todas no mesmo momento e da mesma forma. E tenha certeza, seu filho não vai aprender como você aprendeu e não vai aprender no mesmo tempo que você. Pode ter certeza que ela pode muitas vezes aprender mais rápido ou até demorar mais, mas isto faz parte de um processo. E agora, professora, como que eu vou saber como meu filho pensa? Eu não tenho como entrar na cabeça dele para saber. Mas eu vou te ensinar uma coisa, que é a sondagem. O que é sondagem? Sondagem é um teste de escrita onde avaliamos o nível de escrita da criança, o que ela já sabe. Então, a gente dita algumas palavrinhas para ela, mas sem indicar a letra que deve ser escrita. Eu só dito a palavra. E eu deixo ela refletir nessa construção de forma que ela pense em cada fonema e que ela construa livremente sua escrita. Professora, eu posso fazer sondagens com ele? Claro que você pode, deve. Mas para isso você precisa entender como deve ser feita uma sondagem. Bom, já falei que nós fazemos o ditadinho e esse ditadinho não pode ser qualquer ditado de qualquer palavra. Então nós vamos fazer tipo 4, 5 palavrinhas no máximo e nós vamos seguir uma listinha sempre de um mesmo campo semântico. Então, sabonete, escova, pasta, gel, tudo tem a ver com higiene, ok? Se fosse doces, teriam a ver com doces, se fosse brinquedos, teriam a ver com brinquedos. Então, nós ditamos essas palavras para a criança de forma inteiriça. Por exemplo, sabonete, escova, pasta, gel. Eu falo a palavra inteira sem silabar. Então, eu falo uma vez, eu falo, querido, vamos escrever agora uma palavrinha. A palavrinha é sabonete. Aí você repete, sabonete. Repete de novo, sabonete. Deixa a criança escrever, ok? Assim que ela acabou de escrever, você vai fazer com que ela leia o que ela escreveu. Então, você vai pedir assim, meu amor, por favor, lê para mim o que você escreveu. Então, ela vai lá com o dedinho dela e ela vai falar sabonete. Ela que vai falar. Ou então, ela vai falar de inteiriço, ó, inteiriço a palavra sabonete. Porque ela não tem ainda noção de sílaba, então ela vai e fala a palavra toda. Da mesma forma, escova, pasta, gel. Então, na verdade, nós fazemos assim, nós ditamos a palavrinha, mas nós não damos dica. É muito importante não dar ajudas neste momento, falando letra que começa, ou sou, porque nós precisamos fazer com que essa criança reflita sobre essa escrita. Bom, quero trazer uma coisa muito importante para o processo da sondagem. Observe essa criança está escrevendo, ok? Ela está escrevendo do jeitinho que ela acha que é. Só que é muito importante que ao final de cada escrita, de cada palavrinha que ela escreveu aqui, ela faça a leitura da sua própria produção. Ela coloque o dedinho em cima e ela mostre com o dedinho o que ela escreveu. Então, por exemplo, sabonete, sabonete. Ela vai mostrar com o dedinho o que ela pensou.
Isso é muito importante a gente observar como ela está pensando, como ela construiu essa escrita, ela colocou no papel e como ela pensou na hora que ela leu o que ela escreveu, porque para ela, neste monte de pauzinhos e de desenhinhos, ela escreveu alguma coisa. E ela escreveu realmente, ela construiu uma hipótese de escrita que nós não podemos, assim, diminuir. Pelo contrário, nós temos que valorizar. Ela está em processo de alfabetização e ela precisa ser valorizada. Eu vou deixar agora para vocês algumas sugestões de listas já preparadas para ditado de sondagens, alguns campos semânticos que vocês podem estar utilizando com as crianças. É muito importante nunca forçar a criança a fazer. Tem que pegar um bom momento, que ela está bem calma, que ela está disposta a pensar, disposta a escrever. Por isso que não deve ser feito assim com tanta frequência. Ter um tempo, tipo um mês, talvez 20 dias ou mais, para você fazer novamente a nova sondagem para ver se ela teve avanço. Assim nós fazemos na escola também, porque tem que ser algo prazeroso. Bom, como interpretar a escrita das crianças? As crianças escrevem exatamente como elas imaginam ser. Então, nós vamos agora aprender e vamos refletir sobre como elas compreendem estes níveis de escrita e como que nós podemos ajudá-las. Vamos conhecer agora os níveis de escrita. O primeiro deles seria o pré-silábico, o silábico sem valor e o silábico com valor sonoro, o silábico alfabético e o alfabético. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de escrita. Olha que interessante essa escrita. A palavra é pato. E observe que ela foi escrita de diversas formas diferentes, isto é, ela utilizou diversos níveis diferentes, ok? Então, ela aqui no pré-silábico, olha que ela fez desenhos, porque ela não sabia como era a letra. Aqui ela já colocou mais letras, ela já deu uma avançadinha. Depois ela avançou aqui para o silábico, ora escrito sem valor sonoro, né? Somente as consoantes, ora observando o valor sonoro com a escrita das vogais. Depois ela já avança para o silábico alfabético e depois ela avança para o alfabético. Vamos destrinchar isso para vocês compreenderem. Então vamos lá. Como que são os níveis de escrita? O pré-silábico, aquele que ela desenhou ondinhas, a criança escreve muitas vezes utilizando desenhos, letras, números e horas, muitas letras. Porque ela ainda não sabe como é, então ela imagina, então ela acredita que às vezes, por exemplo, uma palavra formiga tem muitas letrinhas, ou, por exemplo, elefante, porque o elefante é grande, então ela acredita que tem muitas letras. Então, ela vai colocando de acordo com como ela imagina, ok? É o pré-silábico. Já nesse nível silábico, eu coloquei até silábicos, porque eu incluí os dois níveis juntos, que é o silábico sem valor sonoro, quando escreve só com consoantes, uma letra para cada sílaba, como é o caso daquele pato que a criança colocou o P e o T. E também nós temos aqui nos silábicos, os silábicos com valor sonoro, que é quando a criança escreve uma letra para cada sílaba, mas ela se refere à vogal, como aquela opção que mostrei anteriormente, que mostrava pato, só com A e com O. Depois nós temos o silábico alfabético, que já é aquela criança que está alternando, hora escrita silábica, hora alfabética, e está faltando uma letrinha, mas está quase, está na portinha do gol. E nós temos aqui os alfabéticos, a criança já escreve alfabeticamente, ok? Vamos compreender então como é o pré-silábico. Eu deixei aqui até uns exemplinhos para vocês verem como essa criança pensou. Observe que ela colocou H, ela colocou I,
talvez essas letras tenham alguma significância para ela. Talvez o nome dele ou dela tenha H, tem I. Então, como é uma palavra que ela costuma escrever e é uma letra que ela conhece, ela colocou aqui. Está errado? Não. Agora, observe esse aqui. A criança chama Romina. Romina. Então, ela ainda não sabe escrever o próprio nome dela, mas ela sabe que tem o R, tem o O, tem o I, tem o A. Mas quando ela teve que escrever sapo, olha que interessante. Ela colocou o R, o I, o O e o A. Ela só alternou a forma, porque são as letras que ela conhece. Quando ela teve que escrever pato, é da mesma forma. O O, o A, o I e o R, porque são as palavras no nome dela. Então, no pré-silábico, essa criança ainda não tem um repertório muito grande de letras, então ela costuma colocar basicamente as letras do próprio nome. É muito importante a gente observar isso. Depois ela pode avançar, obviamente, e aí ela vai encontrar então o nível silábico. Então, como eu falei para vocês, o silábico, ele pode ser silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro. Vamos entender um pouquinho. Lembrando que silábico vem da palavra sílaba. Então, é uma letrinha para cada sílaba. Observe estes exemplos. A palavra era cavaleiro. Essa criança, ela não tem valor sonoro, então ela não pensa nas vogais. Ela está pensando somente nas consoantes. Então, ó, cavaleiro. Ela colocou S, R, G, S. Foi como ela entendeu que era a escrita da palavra cavaleiro. Já na palavra castelo, ela juntou o K do som do K, apesar de não entender ainda da vogal, mas o som do K, telo, uma letrinha para cada sílaba, ok? Agora vamos ver o silábico com valor sonoro. Já é um avanço a mais em relação ao silábico sem valor sonoro. Essa criança continua utilizando somente uma letra para cada sílaba, só que neste caso, vou até fazer uma marcação aqui, ela utiliza uma vogal. Então, ela é com valor sonoro. E por que que ela utiliza essa vogal? Porque essa vogal, para ela, tem som, ela já fala do fonema. Vamos ver aqui o exemplo. Olha só essa palavra elefante. Elefante. Esses dois es, ele. Observe que essa criança, ela já evoluiu, ela já está pensando que tem um fonema ali. O ele é difícil. Olha que interessante essa criança de cá. A palavra vaca, escrita com 4 letras, ela colocou uma letra para cada sílaba, já entendemos. Só que se você observar a letra que ela colocou, o V, para ficar vá, e o K, para ficar cá, também ela pensou de forma sonora. Olha o camelo, camelo. Ela achou o C do K, o M do me, ainda que ela não compreenda totalmente, mas ela já está colocando letrinhas a mais, pensando corretamente. Então, normalmente o silábico com valor utiliza mais as vogais, ok? Vamos agora conhecer o silábico alfabético. Este nível, ele já começa a entender um pouquinho que existem as sílabas e que essas sílabas, elas possuem mais de uma letra e normalmente as letrinhas dão as mãos, como vá, V com A. Então, ela já pensa um pouco mais nessa escrita mais elaborada. Ela já sabe o K do cavalo, cavalo, terminando com U, que ela ainda não entendeu o que é com O. Aqui pode ser considerado um K correto, o Vá e o Lu, porque ele imagina. Pode ser usado o K, o Vá. Olha que interessante, gente. Várias hipóteses, ideias de como pode ser escrito
a palavra cavalo para uma criança silábica alfabética. Silábica, porque ela ainda vem da parte de sílabas, mas ela já está colocando mais letrinhas corretas. Depois, nós vamos ter o nível alfabético. Essa criança já escreve as palavras de forma mais correta, mas ela ainda não se atenta a essa norma culta, sabe? A ortografia. Então, olha que interessante. Dinossauro, ele já escreveu di, olha, já está com a sílaba completa. O no, o sa, ele não lembrava como que era o S, mas ele sabia o do som, então ele colocou o C cedilha com A. Olha que interessante essa criança. Utilizou até uma letra muito mais difícil, mas ela achou o Sa. Então, dinossauro. Juntou o R com O. E observe que eu estou marcando aqui, ó. Eu vou até marcar com uma canetinha para você ver. Que, observa aqui, ó. Embaixo, ele faz uma risquinha. Ele vem fazendo isso aqui, ó. Na leitura, ó. Dinossauro. Ele pensou exatamente dessa forma. E quando ele leu, ele foi fazendo assim com o dedinho. Essas marcações são muito importantes para a gente pensar como essa criança está pensando. Bom, mas por que nós utilizamos estes níveis? Porque nós precisamos deles para fazer com que o aluno avance na alfabetização, para direcionar novas atividades, porque eu sei o nível que ele está, como ele está pensando e o que eu posso fazer para melhorar. Agora eu vou dar umas dicas para vocês ajudarem os filhos de vocês na alfabetização, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é fazê-lo com que pensem em cada letrinha. Eles precisam pensar nos sons, pensar como escreve, né? Igual o R tem uma perninha, eles precisam pensar. E eles precisam conhecer essas letras. Então, memorizar o alfabeto e os sons de cada letra são muito importantes. É muito importante essa criança conhecer essas letras. Eles precisam ser incentivados nessa escrita espontânea diversas vezes. Então, podemos brincar de fazer listas, mas sempre em momentos prazerosos que não sejam assim cansativos e tumultuosos assim para a criança. Tem que ser prazeroso. E o que é muito importante, quando a sua criança fizer uma escrita e trouxer para você escrito ali, por exemplo, boneca, e tem um monte de tracinho, nunca desmotive-o. Pelo contrário, valorize suas escritas e suas conquistas, porque logo ele vai ter mais vontade de escrever. Outro ponto importante é a leitura. Mamães, é muito importante vocês fazerem leitura para suas crianças, porque ela vai ver em você um modelo de leitor, um modelo de uma pessoa que lê. Eu vou continuar aqui dando dicas para você ajudar seu filho nesse processo e seu filho ser vencedor. Jogos e brincadeiras com letrinhas são sempre muito bem-vindos. As letrinhas fazem parte desse mundo lúdico das crianças e precisam fazer parte das brincadeiras. Brincadeiras cantadas com alfabeto, com cordas, né? Que recitem o alfabeto. Brincadeiras que eles possam encontrar letrinhas. Brincadeiras, por exemplo, de caça-palavras. Hoje nós temos uma imensidão de jogos e muitas vezes não são nem jogos palpáveis que podemos colocar as mãos, mas jogos eletrônicos também. Então, nós precisamos, assim, sempre incentivar essa criança a arrumar uma forma de brincar e essa brincadeira incluir alguma escrita. Por exemplo, banana começa com que letra? Com B. Mas como que eu sei? Então, eu posso fazer uma brincadeira com a criança para que ela fale as letrinhas.
E nós podemos fazer brincadeiras com palmas para sinalizar as sílabas, por exemplo, banana, ba-na-na, 3 palminhas, 3 sílabas. E assim ela vai compreendendo, ela vai construindo dentro da sua própria hipótese. E aí ela vai avançando e construindo em cima da sua própria hipótese, mais uma vez, e de repente já está lendo. Então, a brincadeira é importantíssima neste processo. Eu quero dizer para você, acredite, acredite, é muito importante. Alfabetizar é mágico e por isso precisa ser prazeroso. Então, acredite na sua criança, acredite na hipótese dela, ela está em construção e ela vai longe, seu filho vai longe. Então, acredite. E ajude seu filho a amar cada letrinha. As letras são lindas, as letras são amigas. Ele precisa compreender que é tão prazeroso e é tão gostoso aprender a ler. Logo, logo, ele estará lendo e escrevendo e você vai poder encher o seu peito e vai falar: nossa, eu consegui ajudar tão bem, juntamente com a professora, juntamente com os amiguinhos, eu ajudei ele neste processo. Quero dizer para vocês nessa noite, muito obrigada. Se você ficou até aqui no final, eu quero dizer para você, acredite, seu filho vai longe. Muito obrigada.